Olá, queridos amigos! Hoje trazemos o capítulo 35 da obra Jesus no Lar, chamado A Necessidade de Entendimento. E ele começa assim. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por eles convidados a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou o Cristo através de consolação individual, mas, exortando evidentemente todos os companheiros, narrou benevolente. Então, olha só. Um dos integrantes, provavelmente Levi, Mateus, trouxe para o Evangelho que estava abatido, porque tinha sido maltratado em via pública, tinha sofrido ingratidão e grosseria de mais de uma pessoa ali naquele mesmo dia. E Jesus, consolando o coração dele, também dos demais, e também nos trazendo um ensinamento muito importante, trouxe uma história para nos esclarecer, que começa assim. Um grande explicador de textos de Jó possuía singulares disposições para os serviços da cooperação e da bondade, e talvez por isso organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria. Amparando, certa ocasião, um aprendiz irrequieto que frequentes vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava com indiferença, mas numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes a rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos seguiram cuidadosos. Não andaram muito tempo e viram-no cair ao solo, rolando de dor violenta, provocando socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante quando foram defrontados por um cavalheiro que nem se dignou a responder-lhes à súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. O orientador e o tutelado acompanharam-lhe os passos e, quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que o compacto grupo de pessoas chorosas o aguardavam, grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Prosseguiram esmolando na via pública e a estreito passo receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Retraíram-se ambos em expectativa, verificando depois de meia hora de observação que o mísero não passava de um louco. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas, mas, decorridas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido, que se convertera de senhor em escravo em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou. Guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daquele que exibe expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos seguiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura e o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. Então eu vou repetir. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura
e mais espinhosa que a nossa. E completando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Então Jesus, após contar essa história, terminou diante dos companheiros ali no Evangelho do Lar, espantados, dizendo assim: quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso balindo atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob o laço pesado a caminho do matadouro. Nesta bela lição, Jesus nos abre os olhos para a necessidade do entendimento ao outro, aquele que convive conosco, especialmente nas situações onde nós nos sentimos ofendidos, maltratados e incompreendidos, porque quando passamos por essas situações, geralmente nós apresentamos a queixa, a reclamação, ficamos magoados, sentidos, e Jesus justamente nos convida, na verdade, a olharmos com outros olhos para estas pessoas, para essas interações. Nos convida a vermos que, da mesma forma como temos as nossas necessidades, as outras pessoas também têm, especialmente como temos as nossas dores, nossas angústias, nossos sofrimentos, nossas imperfeições. Os outros que convivem conosco também os têm. E quando nós olhamos de forma carinhosa e cuidadosa para os sofrimentos alheios, para as dificuldades e as imperfeições daqueles que convivem conosco, nós tendemos a olhar com olhos de compreensão, nos magoando menos, nos sentindo menos feridos, menos incompreendidos, quando desenvolvemos a empatia, quando procuramos sentir um pouquinho do que o outro sente, compreender o sentimento e o que se passa nos outros corações, como fez o mestre com o discípulo, Pegou pela mão e levou para conhecer, saber o que aquelas pessoas que os maltrataram na via pública estavam passando na sua intimidade. E Jesus nos mostra que essas situações são desafiadoras e nos convidam a desenvolver as virtudes da tolerância, da compreensão, da compaixão. E conforme nós vamos fazendo isso, vamos melhorando os nossos sentimentos, o nosso bem-estar e vamos progredindo espiritualmente. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.